Olá, como é que vai? Tudo bem? Quem fala é o professor Piscator e hoje vamos falar sobre o tema dificuldades de aprendizagem no ensino do jogo de xadrez, noções básicas. Essa apresentação é os principais pontos que falamos na live ao vivo pelo Zoom. Se você tem interesse de participar da live ao vivo, é muito bom para você tirar as dúvidas, porque eu faço a apresentação do tema entre 20 a 25 minutos, e a dúvida que vão sendo tirada pode ser também uma das dúvidas de algum professor ou professora de xadrez, ok? Então, esse tema, dificuldade da aprendizagem no ensino do jogo de xadrez, noções básicas, ele é muito importante. Às vezes você sabe todos os movimentos das peças, sabe jogar direitinho, mas vão ser apresentadas algumas dificuldades de aprendizagem durante o ensino e você deve ter alguns recursos para evitar que essas dificuldades tenham um percentual muito alto da turma sentir dificuldade para aprender a jogar xadrez, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que devemos nos perguntar é o que é aprender. A gente tem que conceituar com precisão para poder a gente entender o que é a dificuldade da aprendizagem. Então, aprender é uma ação, é um verbo que está no infinitivo. O verbo, quando está no infinitivo, terminado em R, ele quer dizer que é um futuro que vai acontecer, mas não com a precisão de ser próximo ou não. Pode ser daqui a 1 segundo, daqui a 10 segundos, daqui a 1 hora, daqui a 6 meses. Então, o que é aprender? Pegamos aqui a referência com o dicionário Aurélio e as principais conceituações são essas: tomar conhecimento, tornar-se capaz de e reter na memória. Porém, quando a gente vai falar sobre aprendizagem, as pessoas têm o desconhecimento, o hábito de dizer assim: meu filho ou minha filha tem dificuldade de aprender. E aí, tecnicamente, está errado. Como é que tem dificuldade de aprender? E que matéria é? Na verdade, você tem que ser específico, porque aprender é uma coisa que ainda vai acontecer. Então, não pode ser dito que qualquer ensinamento seu filho não aprende. Cada ser humano tem algo que vai se identificar mais e querer aprender. Então, a aprendizagem é um advérbio que deriva da palavra aprendiz. E se você também pesquisar no dicionário online, você vai ver que aprendizado e aprendiz são sinônimos. E outras palavras que são sinônimos é estágio, experiência e prática. Então, quando se fala de aprendizagem, se fala do processo ensinar. Não existe um aprendiz sem começar a primeira aula propriamente dita, nem que seja uma exposição dialogada. Então, vamos lá. Às vezes eu faço essa pergunta para professores de xadrez que são iniciantes, que eu faço capacitação também. Qual a condição mínima para acontecer a aprendizagem? Aí a pessoa diz, o professor, o aluno e o local. Eu digo, faltou uma coisa, o processo. Então, você tem que ter a sua metodologia, a sua organização de como conduzir o conteúdo programático, né? O conteúdo que você se programou. Então, vamos lá. Para acontecer o aprendizado, tem que ter as condições necessárias, ideais, para acontecer a aprendizagem. São elas: condições biológicas. Imagine uma pessoa que tenha, sei lá, dor de cabeça frequentemente. Então, assistir uma aula de xadrez com dor de cabeça frequentemente, isso prejudica a aprendizagem. Tá? Condições psicológicas. Imagine um aluno ou aluna que os pais morreram recentemente num assalto e foram assassinados. Então,
Com certeza, isso prejudica a aprendizagem. E condições metodológicas. Eu vou dar um exemplo bem prático e bem comum. O simples fato de uma escola tirar um professor de xadrez e botar outro, mesmo que os dois sejam bons professores, essa relação psicológica de gostar do professor, gostar do método e gostar do jeito dele, influencia também na aceitação da metodologia, mesmo que a metodologia do outro professor seja igual. De repente, a forma de avaliar. Tem alunos que, se você mudar de escola para escola, cada escola tem um método diferente de avaliar, e aí, de repente, seu filho rende mais numa determinada escola, porque o método, não é que o método é o melhor, mas que aquele método dá melhores condições de aprendizagem para o seu filho. Então, tudo isso influencia, tá? Não vamos aprofundar nisso, porque aí seria um curso específico para quem é professor de xadrez e tem a pós-graduação em psicopedagogia. Eu fiz a psicopedagogia na Unesa, Rio de Janeiro, e eu não fiz para atuar como psicopedagogo da escola, mas sim para ser psicopedagogo das minhas aulas. Então, eu saber criar e resolver os problemas de aprendizagem no xadrez, ok? Para aqueles professores que estão em escola e não têm interesse de fazer uma psicopedagogia, cole junto com as psicólogas e os psicopedagogos ou pedagogas que existem na escola, ok? Quando eu digo colar, é se aproximar, trocar ideias, tá entendendo? Porque psicólogos e psicopedagogo podem passar algumas informações importantes para você, de repente, lidar melhor com certas dificuldades de aprendizagem de determinados alunos, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o movimento das peças. Eu perguntaria aí para vocês, professores, qual ou quais as peças mais difíceis de ensinar os movimentos? Bem, se você tiver prática já de ter ensinado, vocês vão perceber que é o peão e o cavalo. Por quê? Porque o peão, no primeiro movimento, pode saltar uma ou duas, ele anda sempre para frente, não anda para trás, é a única peça que não anda para trás. Ele captura na diagonal, ele tem um movimento de en passant, ele tem a promoção. E o cavalo, como é um movimento de L, às vezes o aluno tem na maioria das vezes, tem muita dificuldade de visualizar. Então, vamos falar um pouco sobre esse dos movimentos das peças e mostrar algumas coisas que eu estudei ao longo dos anos e fiz aqui deduções. Por exemplo, pegando um livro clássico como Xadrez Básico, que é um livro muito bom, diria Agostinho, ele ensina nesta ordem as peças: bispo, torre, dama, rei, peão e cavalo. Lembrando que peão e cavalo são peças que apresentam mais dificuldade para alguns alunos, ok? Vamos ver outro livro. O Manual de Xadrez de Delbecq, também um clássico, um livro muito bom. Ele começa ensinando com rei, torre, bispo, dama, cavalo e peão. Ele só fez trocar em relação ao xadrez básico, né? Aí eu pergunto a vocês, você já pensou, porque eu fiz essa experiência de usar cada método, tá? Cada ano eu utilizava o método e ia fazendo as análises, anotando. Então, imagine o seguinte, uma coisa que eu percebi, quanto menor a criança, a dificuldade aumenta, tem a possibilidade de aumentar maior, principalmente no cavalo e peão. Então, pode acontecer, na maioria das vezes, se o professor não tiver essa preocupação de ensinar o movimento das peças, eles se animarem aprendendo rei, torre, bispo, dama, e depois começarem a ficarem ansiosos para jogar com todas as peças e sentir a dificuldade do cavalo e peão e, de repente, dizer, eu não aprendo. Então, tem que ter muito cuidado nessa ordem. Talvez alguém vai dizer, eu gosto de ensinar o mais fácil e depois os outros. Não tem problema, não existe método perfeito. Eu só estou dizendo que pode ter uma possibilidade maior deles desestimularem. Tá?
No Xadrez da Escola aos Primeiros Torneios, de Paulo Giusto, também um livro muito bom, volume 1, ele ensina nessa ordem: torre, bispo, dama, rei, peão e cavalo. Então, imitou o xadrez básico, né? Então, continua uma possibilidade de ter maior bloqueios. De repente, os alunos podem dizer, ó, não aprende, é difícil, não quero mais não. E isso aumenta a chance, tá? À medida que você vai indo para o pessoal do Fundamental 2, que é a antiga de quinta, não, o 2 é de sétima a oitava, isso diminui, mas ainda aparece um percentual de jovens que têm dificuldade. Então, quanto menor a faixa etária, mais chance de dificuldade no peão e no cavalo, ok? Então, vamos lá. Quando a gente pega o livro Xadrez nas Escolas, de Silvio Rezende, se eu não me engano, ele já faleceu, eu acredito que Silvio Rezende também fez experiências e já apresenta uma ordem interessante. Rei, peão, torre, bispo, dama e cavalo. É como se Silvio dissesse o seguinte: eu quero separar esses dois que são mais difíceis para dar um pequeno intervalo. Ele se entusiasma com o rei, que é fácil, depois o peão, vai ter uma dificuldadezinha, mas aprende, depois a torre, o bispo, a dama e no final o cavalo. Veja que há já fica claro que já há um afastamento. Às vezes, sabe, pessoal, no livro está lá a ordem, mas não, a maioria diz assim, eu ensino esse porque é mais fácil no início. Veja, essa questão de fácil e difícil não é bom estar comentando. Por exemplo, vamos dizer que você goste do método com o peão e o cavalo como última fase do aprendizado dos movimentos. Ao invés de você dizer que esse é mais difícil, você pode dizer, pessoal, agora treinem bem esse, que a partir desse vocês já vão saber jogar. E aí depois você ensina cheque mate, afogamento e movimentos especiais. Eu não indicaria você ensinar todos os movimentos do peão junto com os movimentos especiais, ok? Aí, quando a gente pega agora Antônio Gudi, que é um espanhol, né? Atualmente mestre nacional e atualmente um dos maiores escritores da Espanha e que tem livros muito bons relacionados para essa fase iniciante, escola, ele faz a seguinte proposta: peão, torre, bispo, dama, rei e cavalo. Então, ele afasta, em relação a Silvio Rezende, ele afasta muito mais. Se lembra que no início, o peão, no livro de Silvio Rezende, estava como a segunda opção, e agora ele bota bem mais afastado, tá? E aí, veja, todos esses métodos eu apliquei. E todos funcionam, mas sempre tem um percentual significativo da dificuldade com o cavalo e o peão. O percentual maior é o peão e o cavalo no final, e peão ou separado do cavalo ainda é um pouquinho maior do que você botar o peão por último. Então, eu construí um método meu, não quer dizer que seja melhor do que estes outros métodos, mas é mais uma opção. Então, vocês, professores, têm que também ter uma postura científica de testar essas coisas, para vocês perceberem, ok? Então, vamos lá. Primeira dedução. Todos os livros, eles ensinam torre e bispo, ou bispo e torre, e depois a dama. Na maioria dos livros, eu acho que todos, não tem uma explicação mais profunda. É simplesmente porque é mais fácil o movimento. Agora eu pergunto, por que é mais fácil o movimento? Porque é linha reta, não sei o que. Não. A gente tem que entender que é mais fácil porque quando você está ensinando a reconhecer o tabuleiro de xadrez, você sabe que tem 4 elementos geométricos no xadrez. 4 elementos geométricos do jogo de xadrez, que é a casa, que é um quadrado daquele, e você tem vertical, horizontal e diagonal. Então, quando você trabalha torre bispo ou bispo e torre, você já deu a movimentação
as 3 movimentações mais importantes do jogo. E aí, consequentemente, a dama já fica mais fácil, porque a dama joga como torre e bispo. Lembrando que, como bispo, como 2 bispos, né, que ela pode jogar na diagonal branca e na diagonal escura. E aí, o que é que a gente chega à conclusão? Que quando você faz bispo e torre, ou torre e bispo, pode até, dependendo do ritmo da turma, aprender já as 2 peças, torre e bispo, na mesma aula. Caso você não se sinta seguro, faz um dia cada movimento de aula. Agora crie atividades interessantes, com vários joguinhos entre torres e torres, torres e bispo, tá? Para passar para a dama. Mas por que fica fácil de entender? Primeiro, porque a visualização do aluno é linha reta e diagonal. E diagonal é fácil do aluno ou aluna aprender. É só dizer que tem um bispo que anda na casa branca e outro anda na casa escura. Ok? E a dama é como uma torre e 2 bispos. Agora vamos entender o seguinte. Quando você faz esse início, torre e bispo, independente da ordem, você gradativamente tem o movimento da dama mais fácil. E, consequentemente, o movimento do rei. Porque você diz, ó, torre é vertical e horizontal, ou linha reta, e o bispo vai andar sempre na casa da cor que ele começou. Se ele está na branca, anda na branca. Se está na escura. A dama, para qualquer lugar, como torre e 2 bispos. E o rei, para qualquer lugar, só andando uma casa por vez. Então, se você utilizar esse método, que todos os livros fazem, e eu também já tentei misturar para ver se dá o mesmo efeito. Com certeza, é bem inferior do que você fazer torre e bispo e logo em seguida dama e rei. Então, você já tem garantido aí 4 aulas fáceis de ser executada. Então, eu fiz o seguinte, eu criei um meu método de começo com peão e cavalo, e aí você pode dizer, mas são os mais difíceis, pode bloquear. Aí é que está. Tem um estudo americano que foi feito para mostrar a influência do professor, da fala do professor no desempenho da turma. Então, eram 2 professores dando aulas para cada um para uma turma de mestrado, só que era o mesmo assunto. E aí foi combinado que um professor iria dizer que a matéria era difícil e o segundo professor iria dar a mesma matéria com outra turma e dizer que a matéria era fácil. Só o fato de intensificar essa palavra que minha matéria é difícil e que a matéria e o outro que a matéria é fácil, os alunos que tiveram melhor desempenho eram os alunos que foram influenciados pela a palavra do professor de que era mais fácil. E os alunos que tiveram menor desempenho eram os alunos que o professor disse que era mais difícil. Apesar de todos terem o mesmo nível. Então, o que é que acontece? Aqui, eu não vou dizer que o peão e o cavalo para os alunos é mais difícil. Eu vou dizer, ó, pessoal, aprendam bem o movimento do peão e cavalo, que se vocês aprenderem bem, o resto vai ser tudo fácil. Então, veja, eu não estou mentindo, estou falando a verdade, e eles vão se empenhar. Até porque, na primeira aula do movimento das peças, você vai ver que eles ficam super ansiosos, tá? E aí depois eu continuo a regra de todos os livros. A padronização, né? O método de cada livro que a gente constatou que foi esse. Bispo, torre, dama e rei. Agora vem a pergunta. E como é que eu faço? Escator, como é que você faz para se tornar fácil o aprendizado do peão e cavalo? Fazer ser fácil. Então, eu utilizo 2 métodos simples. Para o peão, a batalha de peões, que já é muito conhecida, só que a batalha de peões, dependendo da turma, você consegue ter 3 mudanças de prática. Então, você pede para jogar uma vez, cada aluno jogar uma vez de branca, outra de negras, e trocando os seus pares. E na terceira eu faço aluno e aluna contra aluno e aluna. Agora os dois têm que combinar, têm que cochichar um no ouvido do outro, entrar num acordo e escolher o lance. Ok? Piscator, você indicaria ensinar o en passant e a promoção
no momento do movimento dos peões? Eu aconselharia que não, porque ele fica mais complexo e quando alguém promove a peça, vai capturar tudo e perde um pouco a motivação do jogo. Eu deixaria para, depois que eles aprendessem todas as peças, você ensinar cheque, checkmate e afogamento, e logo em seguida os movimentos especiais, que é roque, en passant e a promoção, ok? E no cavalo eu fiz o seguinte, eu geralmente compro aqueles cadernos de não sei quantas matérias e sempre vem uma parte plástica. Então eu arranco aquilo ali, faço um contorno com um lápis de transparências, dentro do tamanho dos meus tabuleiros, e aí, quando é o dia do movimento cavalo, cada aluno tem seu plástico e eles utilizam no tabuleiro para eles visualizarem, né? E é até bom porque quando você, não sei se vocês já tiveram isso, eu falava muito assim, o movimento cavalo é o L, e o L pode ser assim, ao contrário, e isso às vezes dá dificuldade, mas com esse guia de movimento cavalo, ele pode girar, né? Para ver se pode, não pode, pode mexer para um outro lado, pode virar para o lado contrário, e aí ele vai entender que o L é sempre do mesmo tamanho, o que muda é a rotação dele, o movimento, até ele aprender, ok? Sugestão didática. Quando eles aprenderem todos os movimentos, tenham um gráfico feito esse, onde você pode imprimir ou transformar num banner e toda aula você deixar pendurado ou na borda ali do quadro para os alunos filarem. Pode imprimir no tamanho maior, plastifica, né, para conservar mais, e a ideia, vez ou outra, ele está olhando. Então, vocês vão ver que graficamente é apenas uma lembrança, tá? Para você fazer isso. Bem, sobre as condições pedagógicas, é importante entender o seguinte. Cada abordagem que você faz no ensino, no aprendizado, você tem 3 opções: o global, o parcial e o misto. O global seria você ter um método que você gosta e você dizer, não, nisso aqui eu sou bom e eu gosto de fazer esse. Ótimo. Eu prefiro um professor empolgado com um método bom do que um professor fazendo métodos diferentes e desestimulado. Tem o parcial que você diz assim, não, para essa turma eu utilizo esse. Para essa turma eu utilizo esse, tá? E o misto, que foi o que eu fiz ao longo do tempo. Você vê aí que eu mostrei os principais livros, mas todos os livros de iniciação, quando eu não posso comprar, eu dou uma olhada na ordem, anoto num papel e fiz isso. Cada ano eu fiz, eu mudava o método, tá? Então eu utilizei todos funcionam, mas eu percebi que há uma incidência maior de dificuldades de aprender, principalmente quando está peão e cavalo junto, ok? Mas lembrando, não existe um método perfeito. O meu método não é perfeito. Eu só tentei melhorar e na minha prática eu percebi essa vantagem, né? Pois é isso. Pessoal, obrigado pela atenção. Você que está assistindo o Professor de Xadrez, participe da live, porque no final tem as perguntas, você pode tirar dúvida, tem os comentários, e aí, se não der tempo, porque são 40 minutos, então 20 a 25 minutos é a apresentação, e o restante para tirar dúvidas. Eu respondo por e-mail, em áudio, se a pessoa me mandar o e-mail perguntando, ok? Participe, é bem interessante. Vou fazer sempre nas quintas-feiras, mas não vou dizer toda quinta, porque às vezes aqui tem problema de conexão. Qualquer dúvidas e contatos, mande o e-mail, tá? Dentro de uma semana, no máximo, eu respondo. E aqui está os livros consultados. Esse livro de Vitor da Fonseca, Introdução à Dificuldade da Aprendizagem, já é um clássico. Eu conheci ele pessoalmente e vale a pena dar uma estudada. Eu não diria que você comprar esse livro, você iria entender tudo. Você tem que ter uma pós-graduação em psicopedagogia. Lembrando que já está surgindo aí pós-graduações em xadrez, para quem não sabe nada ou quer ter uma qualificação melhor.
Então, é interessante. Se puder, faça o do xadrez e o de psicopedagogia, porque dificuldade da aprendizagem não é qualquer um que sabe e tem que ter realmente experiência de prática, ok? Então, é isso. Muito obrigado pela atenção. Aguardo vocês nas próximas lives. Se você tem interesse de participar de uma live, mande o e-mail, mande o nome completo, o seu estado e sua cidade e diz, eu quero participar da próxima live, porque aí eu já mando por e-mail o aviso um dia antes e depois o convite para participar da live, ok? Lembrando que na live o limite são apenas 99 pessoas, porque o total é 100 e comigo se soma 100, ok? E aí só tem 40 minutos. Um forte abraço e aguardo vocês na próxima live. Até mais.